Esperava que tivesse mais irmãos presentes hoje nessa reunião do Colégio Maçônico, mas com as graças do grande arquiteto do universo, vamos dar início. E agradecer ao nosso irmão Benoni por ter aceito o convite para que ele pudesse hoje apresentar esse trabalho que, por certo, irá trazer informações e, consequentemente, engrandecer a nossa manhã. Muito obrigado, Benoni, muito obrigado a todos que estão presentes, aos veneráveis, Sandro, Jailson, eu não sei se Ivone já entrou, mas a todos que estão presentes, o secretário do GOB, o meu fraternal abraço e um bom final de semana. Vamos dar início, portanto, à palestra do nosso grande irmão Benoni Rodrigues de Farias. Bom dia, meus irmãos. A palavra é sua, Benoni. Ok, obrigado. Bom dia a todos, mais uma vez. Ó, com bom e com suave, que sejamos sempre em união. Isso é muito bom. Eu quero agradecer ao eminente grão-mestre, nosso irmão Clairto, nosso poderoso irmão Renato, me convidou também para fazer parte desse bate-papo nosso, na realidade. Esse trabalho é justamente uma coletânea. Isso não tem referências bibliográficas, porque foram pedaços extraídos de uma série de assuntos. Sabemos todos que hoje em dia o que está na mídia, o que está em evidência, é essa situação do Covid. O mundo todo está girando em torno disso aí. E todos agregados num só pensamento. Os agradecimentos ao grande arquiteto do universo e a visão de uma melhora o mais breve possível para todos. Então eu intitulei como consequências da pandemia do Covid na maçonaria brasileira, porque é o que mais nos diz respeito. Achei bonita uma frase aqui de Kenio Ismay, que diz, entre aspas, é fácil ser bom quando tudo está bem, mas que sabemos que realmente é bom quando tudo está mal. Então, o bom é aquele na hora do pega, como diz o ditado. Se ele está junto com a gente, se ele está de pé à ordem, se está à disposição. Essa aí é que é a verdadeira razão daquele que realmente é bom. Eu começo assim, podemos enumerar as problemáticas que afligem e afligirão a nossa ordem no tocante a fatores de ordem financeira, presencial, evasão de irmãos, tanto às lojas, aos grandes orientes estaduais e ao Grande Oriente do Brasil, principalmente aqueles menos comprometidos com a ordem, que esperavam a brecha para se apresentar como ausente. Justamente nesse parágrafo, eu falo a evasão de irmão às lojas, porque vamos ter uma série de situações em que o irmão vai se afastar da loja por botar um motivo. E o motivo é a pandemia. E ele vai se afastar da loja, só que ele já estava predestinado a isso há muito tempo. Ele esperava uma oportunidade. Aos grandes orientes estaduais, e que alguns outros preferem, quando forem visitar ou se estiverem em viagem, ele automaticamente volta a participar de sessões junto aos seus grandes orientes de origem. E o Grande Oriente do Brasil, que é justamente a evasão de muitos irmãos de pedirem placê e se mudarem para outras potências maçônicas. Isso aí nós já estamos vendo isso há um bom tempo e espero que não.
Espero que eu esteja totalmente errado, mas a perspectiva é que tenha uma grande mudança em relação a esses irmãos para se transferirem de Grande Oriente. Aquele em dívida com a ordem aproveitará para justificar sua falta de compromisso, alegando descontrole financeiro, e joga a responsabilidade na diretoria da loja, principalmente quando se age mais pelo coração do que pela razão, pois muitas das vezes deixa-se de cumprir o artigo 74 do RGF, em que diz que o maçom em atraso de 3 meses deverá ser notificado para saldar seu débito dentro do prazo de 30 dias a contar da data do recebimento da notificação. Esperando a loja, que fica esperando a compreensão do irmão, o que muitas das vezes não acontece. E assim, cria-se um círculo vicioso, pois as lojas têm que cumprir suas obrigações pecuniárias e só cumprirá se os obreiros também cumprirem com as suas. Então, essa é uma situação que a gente já é bem vista, principalmente por nós mais antigos na ordem, em que, por uma questão não somente de irmandade, de carinho pelo próprio irmão, vai se passando a mão por cima e ele vai se somando, onde torna difícil. Uma certa feita, colocando um parênteses aqui, Lorival disse uma coisa muito certa. 3, 4 meses, o irmão paga. Mas 30, 40 meses, o irmão não paga. Aí vem a situação em que se passa a mão por cima. E que muitas das vezes, por uma questão até pessoal, como já vimos em alguns casos, irmãos que não têm condições de saldar suas responsabilidades com a loja, mas você vai encontrá-los em rodas de bate-papo, de cerveja, de uísque, isso e aquilo. Então, ele tem para uma coisa, não tem para outra. Aí está a razão de agirmos pela razão, menos pelo coração. No dia 3 próximo passado, com a participação do grão-mestre geral do GOB, soberano irmão Múcio Bonifácio, reuniram-se todos os grão-mestres estaduais do Nordeste, cujo tema principal foi o retorno às atividades maçônicas presenciais das lojas, a partir do dia 17, próximo passado. No dia 7 de julho passado, numa reunião virtual presente à alta cúpula do GOB, os grão-mestres estaduais do DF, foram discutidos os encaminhamentos práticos a serem adotados por ocasião do retorno gradativo das atividades maçônicas no GOB, porque fora aprovado por unanimidade. Essa situação gerou N situações entre os obreiros, entre as lojas, porque, a meu ver, deveria ter feito primeiro uma pesquisa para caber as responsabilidades e não somente uma determinação para o retorno. Nessa reunião ficou evidenciado os cuidados que todos deverão ter com sua saúde, dos irmãos e de seus familiares, devendo os veneráveis mestres avaliar as condições locais, as orientações contidas nos documentos públicos emitidos pelas autoridades públicas, assim como as orientações contidas nas normativas emandadas pelos poderes maçônicos do GOB. Para a realização da sessão maçônica presencial, com o máximo de segurança possível, tal como adequação do espaço físico, intensificação da limpeza e higienização, disponibilidade de álcool em gel, espaçamento entre cadeiras, obrigatoriedade de máscara, evitando os contatos físicos, etc. E que cada venerável mestre deverá enviar ao GOB estadual relatório justificando a realização ou não de reunião presencial na loja.
Todos nós sabemos da falta que está nos fazendo os irmãos presentes à loja. Principalmente, como disse o nosso irmão Wellington agora há pouco, de podermos nos abraçar, nos cumprimentar e matar aquela saudade ao vivo e a cores. Só que, de uma forma ou de outra, mesmo na loja, com toda essa situação, continuamos afastados. Afastados um do outro, porque todos nós temos o cuidado, todos nós temos um grau de risco, uns mais, outros menos. A pandemia do coronavírus vem causando muitos estragos em nossas vidas, todos nós. Enquanto cada um de nós faz o que pode para evitar que a doença se espalhe, trabalhadores do setor de saúde atuam incessantemente para cuidar dos doentes. Pesquisadores estão correndo para encontrar uma única coisa que pode nos proteger de todo no longo prazo: uma vacina. O grande desafio é assegurar que todos tenham acesso à vacina o mais rápido possível. Eu coloquei justamente isso aí porque nós sabemos daquele velho ditado: morre o cavalo a bem do urubu. E muitos aproveitam a situação do outro para tirar vantagens. Como dizia Chico Anísio, que se dane o pobre. Numa pandemia existe uma coisa crucial, que é a mídia brasileira. Prostituída, insiste em ignorar a vacinação emergencial. Porque nesse ponto entra justamente o dinheiro. Esse é o mal. Nos dias de hoje, o importante não é a eficácia, mas a segurança. Uma vacina com baixa eficácia, em torno de 50% a 60%, pode salvar milhões de vidas. Com baixa, milhões de vidas. Até que um fármaco melhor esteja disponível. O mundo inteiro acompanha a corrida pelo desenvolvimento de uma vacina para o Covid-19. A Rússia anunciou que já tem um modelo pronto, apesar de os testes ainda estarem no começo. Para uma vacina ser aprovada, tudo começa com pesquisa em laboratório e em animais. Depois vem a fase 1, com um grupo pequeno de seres humanos. Depois vem, em seguida, a fase 2, com mais pessoas. E, por fim, a fase 3, que é a vacina é dada para milhares de pessoas. Existem quase 170 vacinas contra o Covid em estudos. 6 já estão em fase 3. E dessas, 3 estão sendo testadas no Brasil. Nos laboratórios do mundo, tudo acontece em uma velocidade inédita. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou mudança no protocolo de teste com a chamada vacina de Oxford. Objeto de um dos ensaios clínicos em todo o Brasil, é apontada por pesquisadores e pelo governo federal como uma das alternativas mais promissoras de prevenção do Covid-19. A alteração é a aplicação de uma dose de reforço, totalizando 2 doses em vez de uma, como originalmente havia sido proposto. Essa parcela adicional de vacina será ministrada tanto para os que já haviam recebido a substância, quanto para os voluntários que ainda receberão a vacina. No primeiro caso, o intervalo entre uma e outra será de 4 semanas. Quer dizer, 1 mês. A medida foi tomada a pedido dos responsáveis pela pesquisa. A mudança se deve do fato de alguns estudos indicarem que a aplicação de 2 doses pode produzir resultados mais efetivos na imunização. Outra atuação foi a ampliação da faixa etária do grupo participante da pesquisa. Originalmente eram admitidas pessoas de 18 aos 55 anos. A idade limite foi estendida para até 69 anos, inclusive umas faixas de idosos,
o segmento que mais morre em função da Covid-19. Essa moda, vou chamar de moda, porque há muito que vem morrendo pessoas, ninguém deixa de morrer, todos morrem, todos vão morrer. Só que depois que apareceu a Covid, muitas mortes foram batizadas como Covid. O cidadão morreu com 96 anos de idade, e o camarada me informou a informação. Eu disse, rapaz, ele morreu com quantos anos? 96 anos de idade. Eu até ia brincar com ele, eu ia dizer na flor da idade. Mas fiquei na minha, para poder não ficar crítico. Mas 96 anos de idade, qualquer gripe, qualquer coisa, deixa, se não tiver uma condição física pré-estabelecida, né, vai embora. Não quer dizer que seja justamente a razão daquele ali. Haja vista que ela não pega somente os idosos, tem os novos também morrendo aí com 30 anos, etc. e tal. A vacina de Oxford passou a ser conhecida popularmente por este apelido, por se tratar de uma pesquisa capitaneada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com o laboratório AstraZeneca. O governo brasileiro celebrou um acordo com os agentes responsáveis para que o Brasil tenha preferência na aquisição de insumos e da transferência de tecnologia. O acerto inclui a pré-compra de insumos para 30 milhões de doses em dezembro e o repasse de tecnologia para a fabricação no país de mais 70 milhões de doses ao longo do ano 2021. Sabemos todos que vacinas já estão sendo aplicadas em algumas partes do nosso Brasil. E também está sendo discutido na alta cúpula do Senado e etc. e tal, no meio político, se ela será cobrada ou não. Aí é onde entra a situação do enriquecimento ilícito, porque ninguém pediu para que aparecesse essa pandemia. Pandemias avassaladoras para a humanidade, como a peste negra, que foi de 1347 a 1351, na Ásia e Europa, através da bactéria Yersinia pestis, transmitida pela pulga de ratos, provavelmente veio da China, trazida por navegadores mercantis de Gênova, especialmente entrando pela Itália, onde morreram cerca de 100 milhões de pessoas, e teve como consequências mudanças sociais profundas em toda a Europa. Escassez de mão de obra, desvalorização de terras, enfraquecimento da igreja, revoltas camponesas, supervalorização da vida, investimento em arte, terreno propício para o renascimento. Entra aí justamente o aproveitamento da situação. A gripe espanhola, de 1918 a 1919, que isso aí foi uma pandemia em todo o mundo, através de uma mutação de vírus, influenza H1N1, com transmissão respiratória, impulsionada pela Primeira Guerra Mundial. Morreram cerca de 50 milhões de pessoas e teve como consequência mudanças geopolíticas em todo o mundo. Aceleração do fim da Primeira Guerra Mundial, maior valorização da imprensa livre, avanço na detecção de tratamentos de infecções, destaque dos Estados Unidos como grande potência mundial, realce no trabalho da enfermagem. No Brasil, a gripe espanhola, em setembro de 1918 até o final de 1919, assolou quase todo o Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, trazida através de embarcações inglesas. Morreram cerca de 35 mil pessoas, entre elas o presidente da República na época, Rodrigues Alves. E como consequência, o colapso do sistema de saúde, falta de caixões e velas em cemitério e o isolamento social.
Agora, estamos passando essa pandemia do Covid-19. De 2019 até onde Deus quiser. Em todo o mundo, através do vírus SARS-CoV-2, que surgiu na China. As mortes, segundo estimativa, podem alcançar 25 milhões de pessoas e trouxe como consequência um intenso isolamento social, aumento da violência doméstica, subida exponencial do comércio online, serviços de entrega domiciliar, explosão do uso da internet, intensificação no ensino à distância, queda das bolsas de valores por todo o mundo, baixa recorde do preço do petróleo, previsão de recessão econômica mundial e muito mais. Muitos morreram, muitos nasceram, muitos ficaram mais pobres e muitos mais ricos. Assim é a balança reguladora da vida. Tudo veio da terra e volta para a terra. Vamos nos policiar, tenhamos calma, ajudemos-nos e roguemos ao grande arquiteto do universo proteção, que logo tudo passará. É só isso. Obrigado pela atenção de vocês. Um bom dia. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Aqueles irmãos que queiram fazer uso da palavra, por favor, ou faça a pergunta pelo chat, ou é só informar e abrir o microfone para poder fazer a pergunta ou contribuir também com o trabalho do nosso amado irmão. Bom dia a todos. Posso falar? Pode falar, meu irmão Gilberto. Então, inicialmente, um abraço a todos. É sempre uma alegria retomar os contatos com os irmãos. E mesmo no sábado, né, que geralmente a gente quer acordar um pouquinho mais tarde. Mas o tema é importante, é reflexivo e Benoni sempre nos traz coisas boas. Eu quero felicitar o irmão Benoni. E eu gostei da parte que ele falou em particular sobre a parte do RGF, da parte legal, né? Da parte com as obrigações pecuniárias e com a frequência. Mas como que legalmente nós vamos ter a resolução desse problema, considerando que é um momento de pandemia, é um momento de dificuldades sociais, e muitos irmãos até realmente estão fragilizados com redução significativa de suas receitas, seja por empresas próprias que se abateram, ou seja por renda reduzida. Isso é uma realidade. Como você bem falou, muitos se aproveitam para isso. Mas tem que ouvir caso a caso. Mas como resolver isso, caso a caso, com fraternidade, considerando que a gente tem dificuldade até de se reunir, mesmo online. Eu queria um parecer a respeito disso, inclusive com o irmão Clairton, Lorival e outros. Só. Perfeito. Meu irmão Benoni? Foi uma pergunta? É uma pergunta, sim. Outro como resolver? Quando eu fiz aqui a respeito da situação de alguns irmãos até se aproveitaram da situação para a evasão ou deixar de pagar a loja, os seus emolumentos, é que sabemos que não é somente a mensalidade da loja. Muito bem dito pelo nosso irmão tesoureiro da loja Tiradentes, Wilson Rodrigues, na quinta-feira, a nossa loja Tiradentes ela tem um quantitativo mínimo de irmãos nessa situação. Mínimo. Certo? O que eu quero dizer é que a responsabilidade para muitos em jogar a situação para a diretoria.
Então, quando a diretoria ela está em contato direto, ela trabalha num conjunto, numa engrenagem com a tesouraria, o venerável, por sua responsabilidade, ele sabe quem é quem. E o venerável, experiente, certo? Por sua vez, ele não deixa que a coisa aconteça. Quando ele se aproxima, já entra em contato com o irmão. Irmão, a sua situação e tal. Nós sabemos que não é cabeças que vão rolar de você botar no tronco e meter o machado. Não, não é assim. Não é assim que funciona na maçonaria. Mas a gente precisa primeiro saber para depois não fazer uma somatória, como eu frisei muito bem o nome de Lorival aqui, em que 2, 3, 4 meses o camarada ainda paga, mas 30, 40 ele não paga. E nós sabemos que não é somente em relação à loja, é em relação ao Grande Oriente estadual, é o Grande Oriente federal, em que vai se deixando, vai se passando a mão por cima, e quando for ver, nós perdemos o irmão. Às vezes é um irmão bom, um ótimo irmão, entendeu? Que contamos com ele e ele está passando uma situação, mas ele não se abre. Se não houver uma participação direta do venerável para com esse irmão, ele vai passando, vai somando, e chega um determinado ponto que nós perdemos o irmão. É isso que acontece. Então, não podemos aproveitar isso aqui para deixar que ele jogue a responsabilidade para a loja. Devemos nos antecipar a isso. Então vai ser uma situação emergencial, né? Nós Possível. não vamos seguir simplesmente com aquelas comunicações via correio, né? Vai ter que ser realmente uma coisa de corpo a corpo. Mas isso aí já é desde antes. Não é agora pela razão do CODIV que vai se tomar essa situação. Não, isso aí já está escrito. O venerável experiente, junto com o seu tesoureiro, certo? Ele vai ter justamente esse contato, esse controle desde antes. Não é esperar a coisa acontecer para dizer, e agora? Ou vamos chegar em determinada situação que o camarada pega e joga no peito. Não. Uma certa feita, numa situação em loja, certo? A situação vê a determinada questão de um irmão, e o irmão lá disse, não, deixa que eu assumo. Eu estava venerável na época e disse, não, você não assume não, que você está devendo também. Entendeu? Então, com a minha ignorância, a minha grosseria, mas foi uma forma rápida e objetiva. Porque a gente sabe que isso acontece. Irmãos batem no peito, mas depois até logo. E aí? Você fica vendo a vez e todo mundo fica cobrando de quem? Do venerável. Ok? Vamos ouvir mais. Nosso irmão José Soares. Fique à vontade, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. É minha primeira vez aqui nessa live. Quero aqui cumprimentar as autoridades maçônicas aqui presentes. Irmão, eu sou da Grande Loja do Estado do Pará. Eu sempre digo, só muda de endereço, mas os problemas de todas as lojas são os mesmos. Eu sempre aconselho os irmãos, os meus aprendizes, para incluir no orçamento doméstico a mensalidade da loja como uma despesa fixa. Então, ele já tem aquela obrigação de pagar a mensalidade da loja. Porque quando, como disse o João Benoni, quando acumula 1, 2, 3, já fica mais difícil dele pagar. E nós temos uma legislação também que da terceira em diante ele já recebe já o placer de exclusão. Mas muitos veneráveis não fazem isso. O tesoureiro também é muito complacente e tal, é tolerante, e vai andando e acaba, depois de um ano, que o irmão acaba sendo expulso e devendo aquele montante de débito. E a gente sempre aconselha isso, irmão, essa despesa da loja. No seu juramento, você prometeu, você jurou que
arcava com essas despesas. E se você não incluir como uma despesa fixa, igual água, luz, seu telefone, cesta básica, se for o caso, você não vai conseguir começar a acumular. Esse mesmo conselho que o Benoni está dando, a gente dá para os nossos também. Aqui no Pará não pode, é igual. Nós temos alguns irmãos que estão já há mais de 6 meses com esse problema. A gente chega, conversa, a gente vê que o irmão pode pagar. Os irmãos seus que são mais desprovidos e que ganham pouco, são os que mais pagam em dia. Eu não sei que mistério é esse. O irmão que tem mais condição é o que mais atrasa. A gente chega para ele promete e tal, aí a gente divide em parcelas, mas acaba não cumprindo com a obrigação dele. Então é muito complicado isso em todas as lojas. É a mesma coisa. E sobre a Covid, o nosso grão-mestre aqui do Pará, ele facultou as lojas voltarem, a partir agora de setembro, a reunir-se presencialmente. Mas as exigências são tão grandes que a nossa loja, em particular a minha loja, não vai continuar com as reuniões virtuais. Ele não vai presencial, não vai reunir presencialmente. Porque o risco ainda é muito grande. O vírus está aí, a Covid ela é fatal para a nossa idade, quem tem já mais de 60 anos, para quem é obeso, para quem é cardíaco, é um risco muito grande. Ontem mesmo aqui no Pará, aqui na minha região, faleceu um médico de Covid. Então, qualquer vacilo, ele pega. Um prefeito aqui da cidade aqui próxima, de Redenção, faleceu de Covid. E ele estava na frente lá, combatendo lá e defendendo a população, acabou sendo vítima. Tem outro, também ontem internou uma enfermeira, já está na UTI. Então, esse pessoal de frente são os mais propensos a pegar e levar para a família. Eu estou isolado desde março, logo do início, eu estou trabalhando a partir de casa. Eu tenho o maior cuidado com a higiene, com o uso de máscara, recomendo a todos. A gente vê que o povo aqui já esqueceu. A gente vê muita gente na rua com a máscara do queixo, ou sem máscara, ou com o nariz descoberto. Isso vai por culpa do sistema de saúde. Então, mesmo, essa palestra é excelente, veio no momento mesmo de conscientizar todos nós. Eu estou muito satisfeito, quero agradecer o convite do irmão que mandou para mim o link. Eu tenho participado desde março de muitas lives, eu tenho conhecido um monte de irmãos, eu tenho assistido muitas palestras excelentes. Ontem eu assisti uma fantástica de mestre, sobre o painel do mestre. É fantástica. Eu tenho aprendido muito. É como disse o irmão Benoni, a morte do cavalo para beneficiar o urubu. Então, essa convite veio para a gente antecipar essas lives e aprender muita coisa. Tem muitas palestras boas. Tem um site, um grupo no WhatsApp chamado Lives Maçônicas. Então, os irmãos estão sempre postando as lives. Hoje mesmo eu tenho 3, 4, 5 lives. Vou ter que escolher qual que eu vou assistir. Essa de manhã, eram 3 agora de manhã, mas eu preferi essa desse assunto. Eu acho interessantíssimo. Eu gosto de estar sempre a par do que está acontecendo no mundo. Então, eu vou esperar essa vacina lá para janeiro, fevereiro, tomar a segunda dose para depois eu ficar mais tranquilo. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado pelo convite. Desculpa aí ter me alongado muito. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Estamos juntos. Essa palavra. Perfeito, meu irmão José Soares. Meu irmão Natanael, nosso irmão Sandro Barreto, ele já tinha solicitado a palavra. Temos nosso irmão João Filho, Gilberto, e aí, logo em seguida, você. Com a palavra, nosso irmão Sandro Barreto. Bom dia a todos novamente. Parabenizar o nosso irmão Benoni aí pela palestra, pelas elucidações. Dizer de uma experiência minha como venerável da loja Piaitinga, aqui de distância, essa parte financeira. Eu entendo que o tratamento
dessa parte financeira, da cobrança, do entendimento de mensalidade e tudo, ela não pode ser, como se diz, para todos o mesmo tratamento, né? Tem que ser um tratamento específico para cada. Não adianta a gente impor que tem que ser de uma forma e todos absorver essa forma, todos seguir essa regra. A gente aqui na Piaitinga, a gente já entendeu tem um tempo. A gente tem que entender a possibilidade de cada irmão. Está aparecendo no vídeo aí. Está ao vivo. Um áudio aberto aí. E conversar com ele aí, como se fosse no reservado, é claro. Mas é uma conversa diferente para cada irmão. Porque quando a gente coloca uma uniformidade do conceito de cobrança para todos, a gente não tem, pelo menos aqui na Piaitinga, aqui em Estância, a gente não tem um resultado satisfatório, né? A gente pode até colocar a meio oficial, como fala aí o nosso regulamento, mas por trás, como se fosse nos bastidores, como alguns falam, a gente tem que conversar individualmente com cada irmão e sentir, né, a sua dificuldade, né, em ver a possibilidade de ajudar. A gente já teve aqui irmão que ajudou irmão, né? Por quê? Porque ele sabe que está passando por um momento difícil, sabe do comprometimento do irmão, sabe que o irmão é pé de boi, como se diz. Então, não foi uma, nem duas, nem três vezes, são várias vezes que às vezes a gente expõe para os irmãos mais próximos a dificuldade de um de outro e os irmãos se ajudam. Concordo com o irmão Benoni quando ele fala que às vezes tem irmão não consegue pagar por isso ou por aquilo, mas você encontra ele aí numa roda de bar, encontra ele aí numa praia, tomando isso, comendo camarão, como se diz, e a gente fica até magoado, a gente até tenta conversar com ele e tudo, mas cada irmão tem o seu perfil, né? Às vezes eu comento em loja mesmo que se a gente ficar chorando muita miséria, parece que atrai, né? Não adianta aí. Eu acho que as mídias sociais hoje, ela expõe muito isso. Não adianta o irmão dizer que, tô apertado, tô isso, tô aquilo, e tá apostando que tá viajando, que tá indo não sei para onde, que tá no shopping, que tá na praia. Fica sem sentido, né? A mensalidade não é esse valor todo que a gente não consiga pagar ou consiga negociar. Mas, como eu disse, é algo para ser discutido individualmente. Porque cada um é cada um tem a sua dificuldade. Acho que até nós mesmos que estamos aqui nessa live, de vez em quando a gente dá uns tropeços na vida e a gente, às vezes, atrasa uma conta ou outra, mas algo que a gente tem a consciência que deve ser pago e que a gente consegue da melhor forma resolver. A loja Piaitinga, como muitos aqui sabem, ela já retornou aos trabalhos, já vamos aí para a terceira sessão. Hoje a gente retorna a nossa PJ, nosso núcleo vai estar retornando. Era semana passada, mas a gente suspendeu por conta da reunião do grupo, do núcleo Olhos de Horus. Era no mesmo horário, a gente deixou para hoje. Então, hoje a gente está retornando às reuniões. A gente não acha que é melhor nem pior do que nenhuma loja, do que nenhum núcleo. A gente apenas tenta contemplar todos. Existe um grupo que se sente motivado a retornar, existe um grupo que se sente motivado a continuar, né, no isolamento social. A gente tenta contemplar todos. Da mesma forma que a gente retornou, a gente também continua com nossas reuniões virtuais, semanais. Ontem nós tivemos a nossa reunião virtual, foi conjunta com a loja Sérgio Godard, e todas as semanas a gente vai continuar fazendo as reuniões virtuais, com os irmãos que estão isolados e com os irmãos que também retornaram, né? Não vai ser somente com um grupo de irmãos, senão fica meio sem sentido. A primeira reunião nossa presencial, a gente teve 23 irmãos, na segunda nós tivemos 17 ou foi 18 irmãos. E a gente vai tocando até quando der, é claro. Se algo mudar, se as autoridades mudarem aí os entendimentos, ou a parte de saúde, a gente se altera, né? A gente vai se moldando aí com os entendimentos aí geral. A gente percebe muito, é um entendimento meu e de muitos aqui da Piaitinga, e com quem eu converso, que existe uma certa resistência de retorno, né?
Tem a parte da segurança mesmo, a parte que a gente não tem certeza de nada e está esperando um resultado eficaz, mas tem aquela parte de morbidez, de não querer iniciar um processo de retorno, né? Eu cheguei a escutar de irmãos, né, não daqui de Sergipe, mas de outros estados, que ele disse que se ele iniciar um processo de retorno, ele vai ter que voltar a trabalhar, ele vai ter que voltar a fazer isso, a fazer aquilo. Aí ele me falou assim, como é que eu vou voltar para a loja e não vou voltar para o trabalho? Vamos dizer, olha, está indo para a loja, não está indo para o trabalho? Sendo que a loja, a gente tem também o entendimento que é um dos lugares mais seguros que a gente tem, né? Por quê? Porque são irmãos que a gente conhece, irmãos que a gente sabe onde residem, a gente tem um convívio social com eles, nesse período, seja virtual ou seja ali na rua, que aqui em Estância praticamente está todo mundo na rua, todo mundo fazendo tudo que tem que fazer. Mas você sabe, você conhece o irmão, e em um banco, você entram várias pessoas, você não sabe quem são, alguns você conhece, outros não, numa feira, no supermercado, né, no trabalho, às vezes você recebe outras pessoas de fora, você não sabe se ele está com sintoma, ou se um parente dele que está em casa está com sintoma. Na loja você sabe, você conhece o irmão, você tem uma proximidade, ele é como se fosse uma família sua. Mas é isso, eu não vou me estender mais, porque senão vou tirar aí a vez dos outros irmãos. Um bom dia a todos. Perfeito, meu irmão Sandro, muito obrigado. Com a palavra o nosso irmão João Filho. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meu irmão Benoni, meu querido irmão. Eu sou João Antônio da Silva Filho, mais conhecido em Sergipe como Silva Filho. Estou atualmente na loja Paz e Progresso Terceira, número 1, grande loja do estado de Alagoas. Na verdade, eu observei duas situações aqui, a questão da Covid e a questão das finanças da loja. Meus irmãos, as finanças da loja é um problema. Eu fui venerável por 3 mandatos e tive grande dificuldade e vejo outros irmãos terem grande dificuldade. Creio eu que a solução talvez seja simples. É a loja ter uma contabilidade transparente, porque com certeza 90% das lojas não conseguem fazer isso. Porque os irmãos que assumem a tesouraria ou a venerância não estão capacitados para fazer a gestão. Então, um venerável é um gestor. Ele não é apenas um homem que bate marreta, ele é um gestor. Então, se a tesouraria prestar uma conta, tiver uma conta transparente, tem aquele pessoal que realmente não paga, isso tem em todo canto. Mas a maioria vai se sentir motivado, não só com a tesouraria, como também com a hospitalaria. Se a hospitalaria apresenta serviço que realmente cumpre a sua função beneficente, a hospitalaria sempre é muito forte. Eu conheço lojas que têm hospitalaria muito forte porque elas acreditam em ver o trabalho do irmão hospitaleiro divulgando, distribuindo benefícios, tudo. Então, isso é muito importante a gente ter essa ideia. E ter, nesse novo normal, o venerável se entender como gestor e o tesoureiro como um agente financeiro, para funcionar bem. Aí você tem aquela coisa no passo a passo, acompanhando. Inclusive, é ideal ter uma demonstração financeira mensal, não é aquela prestação de contas como o GOB faz trimestral. Mas você faz uma prestação de contas, um demonstrativo financeiro mensal, para estimular os irmãos. Rapaz, o dinheiro está sendo bem empregado, está indo para ali. Eu vou botar mais, não vou botar R$1, vou botar R$2 no tronco de beneficência, porque o tronco de beneficência está servindo para ajudar alguém. Certo? Essa é a questão das finanças. Minha visão particular, né? A questão agora é o novo normal com a Covid, né? Então, naturalmente, como o irmão que me antecedeu, o irmão Sandro, muito feliz da apresentação dele, a morbidez é comum ao humano até aos animais irracionais. Mas não é por isso que nós vamos comprar um sarcófago e nos manter ali dentro até passar a Covid. Não. Todos nós estamos sujeitos a uma contaminação. Naturalmente que nós devemos ter os devidos cuidados. Então, as lojas devem desenvolver um protocolo de segurança e sanitização para garantir aos irmãos, assegurar aos irmãos que eles estão protegidos, né? A minha loja aqui desenvolveu um projeto, né, de sanitização e de observação dos protocolos de saúde, né, de proteção dos irmãos, e nós temos reunião normal.
A nossa loja foi a primeira loja a fazer reunião virtual aqui no Nordeste e a primeira do Estado a fazer reunião presencial, certo? Com relação a esse misto de reunião presencial e virtual, eu acho muito bom. Nós precisamos capacitar os nossos irmãos, trazer os nossos irmãos para esse meio, para esse ambiente virtual. Então, você pode fazer uma sessão virtual, uma sessão presencial. Aqueles irmãos que realmente estão no grupo de alto risco, a gente precisa respeitar, considerar e trazê-los para reuniões virtuais, que deve ser desenvolvido assim, aí um procedimento, um protocolo de segurança das informações. Certo? Então, e a outra questão com relação à Covid, da contaminação da loja, no banco e tal, isso é uma questão mais de comportamento, de educação. Não vai mudar, porque a H1N1 esteve aí, não houve necessidade de confinamento. Como este ano, agora, nós estamos com uma politização muito grande, uma polarização maior ainda, existe o pessoal, me desculpa a expressão, o pessoal da chupeta, que se puder estender esse confinamento da Covid até 2022, eles vão conseguir. É só a gente ficar de cabeça baixa e trancado dentro de casa, que eles vão deixar a gente até 2022 trancado dentro de casa. Estou satisfeito. Meu irmão Benoni, um abraço. Para meus irmãos todos, um abraço também. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Benoni, quer fazer alguma parte ou posso continuar com as perguntas? Pode continuar, meu irmão. Fique à vontade. Perfeito. Obrigado. Com a palavra, o nosso irmão Gilberto. Opa! Então, primeiramente, ficar feliz por o Silva Filho aqui presente. O pessoal, há 15 anos eu cheguei na Tiradentes, o pessoal fala que Silva Filho foi embora e eu cheguei para o lugar dele. Eu não sei porquê, eu não sei se é causa do cabelo, eu não sei alguma coisa que justifique isso, viu, Silva? Mas eu fico muito contente de te ver aqui. Abraço. Um forte abraço. Bom, a pergunta, aproveitando o irmão João Soares aí da Gleba, né, de Belém, e sem qualquer viés, a informação dele, sem viés, obviamente, político, que ele responda sobre a realidade, que ele falou que faleceu recentemente um médico jovem, faleceu enfermeiros comprometidos, etc. Isso está acontecendo em todo o país. Mas é sabido que, no Pará, foi adotado um protocolo bem atípico, diferenciado, e que teve resultados maravilhosos e que estava com índice muito alto, como estava no Amazonas. Isso é verdade? Tem reduzido significativamente? Deu para baixar a guarda, ficar mais tranquilo? Qual é a realidade hoje lá? Pergunta aqui para mim? Aproveitar a sua presença. Esse protocolo ele foi adotado da seguinte forma. Nos primeiros sintomas, a pessoa tem que procurar um posto de saúde imediato. Ele já recebe um kit incluindo para combate, e na sequência ele vai para casa, ou dependendo dos sintomas, fica internado, e com isso estabilizou. Aqui no Pará está estável. Então, que eu falei, o médico, a enfermeira, isso foi agora, ontem. Então, são poucos casos, comparando com o que antigamente, logo no início, que ainda estava muito obscuro, né, esse vírus, havia realmente muitas mortes. E com a adoção desse protocolo, desse kit, incluindo a hidroxicloroquina, que é um remédio que tem mais de 80 anos aqui no Pará, que é combate à malária, é resolvido. Inclusive, na minha cidade aqui, a gente com carro de saúde sai de casa em casa para fazer o teste, sabe fazer toma, e se tiver, já recebe já o kit para começar o tratamento, ou a profilaxia. Então, isso está dando muito resultado. É assim que está a situação hoje aqui no Pará. Obrigado. Perfeito, meus irmãos, obrigado. Com a palavra o nosso irmão Natanael. Bom dia, meu irmão, poderoso irmão Benoni Rodrigues Faria.
Inicialmente, quero felicitá-lo pela brilhante exposição feita. Objetivo. Eu cumprimento o nosso eminente Clairton de Santana, em nome e cumprimentando o nosso Clairton, quero cumprimentar todos os irmãos presentes nesta live. Eu já me sinto, em parte, contemplado nas palavras dos irmãos Silva Filho e Sandro, nosso ilustre irmão Sandro da Piauitinga. Mas gostaria de acrescentar duas coisas. Ontem, numa live, numa reunião virtual conjunta da Sergodá com a Piauitinga, eu demonstrei num quadro extraído do site da Secretaria de Saúde de Sergipe. Esse quadro nos diz, até o dia 27, que nós temos menos de 35% de taxa de ocupação de leitos dedicados à Covid-19. Os especialistas, e eu não vou aqui comentar, acham que qualquer número abaixo de 50% é um número confiável, seguro, para que a gente possa, paulatinamente, voltarmos aos nossos trabalhos. Eu estou pensando até em colocar no grupo aí, depois dessa reunião nossa agora, para todos os maçons que estão lá numa lista que eu tenho, ele tome conhecimento. A segunda coisa que eu aprendi, e parece que o irmão Jódines já ensaiou falar sobre o assunto, é que ninguém mais... A taxa de mortalidade por pneumonia vai cair. A taxa de mortalidade do H1N1 vai cair. Ninguém morre mais de erisipela. Gripe, uma gripe comum, eu não ouço nem falar se ainda mata. Por quê? Porque a Covid-19 ela tem uma letalidade muitíssimo maior. Eu acabei com aquela besteira de dizer que caiu 35% de morte de pneumonia por pneumonia e ele colocou isso na conta da Covid. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Morreu mais gente no período de janeiro, de março para agosto, mais do que no ano passado, porque teve um elemento a mais, que é a Covid-19. E essa Covid-19, pela sua letalidade, absorveu outras causas mortes. Então, são essas duas observações que eu teria que fazer. E olha que quando eu digo que a Covid-19 chamou para ela a mortalidade por outras causas, como pneumonia, diabetes, coração, AVC, por outras causas, eu resisti muito tempo, até que me convenci. A letalidade da Covid-19 é muitíssimo alta, de tal sorte, é um buraco negro, ele absorve todas essas outras causas. E, por fim, para encerrar mesmo, com essa taxa de ocupação baixíssima no estado de Sergipe, é o segundo estado que mais decresce, está na curva descendente do Brasil, 46% caiu. Nós estamos numa situação quase 100% segura, porque a curva ela desce, ela sobe e depois desce, tipo uma curva de Gauss. E a capacidade de leito, ela tem, não pode, essa curva jamais pode ultrapassar a capacidade de hospitalar. E nós estamos já nessa fase. Muito obrigado pela possibilidade de dar minha opinião. E, mais uma vez, parabéns, meu irmão querido Benoni Rodrigues de Farias, que hoje não pintou o cabelo. Obrigado, meu irmão Natanael. Mais algum irmão que deseja fazer uso da palavra? Somente uma resposta ao nosso irmão Natanael. E o cabelo branco
Essa tinta não tem, não. Essa é natural. É. Depois a mulher pinta na cor que ela quiser. É. É só Coisa, obrigado. Porém, o nosso irmão Gilberto não pode usar outra tinta nenhuma, de nenhuma cor. nenhuma. Eu só agradeço a Deus. Pode usar E uma peço que... graxa. Pode usar uma graxa para dar um lustre, né, Giba? Meus Ô, irmãos. Pandolfo. Alô? Alô? Oi, meu irmão Renato. Por favor, vamos saber quem é que quer falar, porque se não for, tiver alguém para poder fazer algum Nosso irmão Jorge. Eu quero falar. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de parabenizar o irmão Benoni, um tema muito relevante. Parabéns, Benoni, pela apresentação belíssima. Muito obrigado pelo esse conhecimento. Quanto a essa questão da Covid, meus irmãos, é o seguinte: sempre vai haver divergência de opiniões, principalmente entre homens tão sábios. Sempre vão achar uns que têm problema e outros que não têm problema. Agora, a gente precisa, de vez em quando, revisitar a história para entender um pouco o que é que pode acontecer. Veja bem, o primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi lá quase no início de março, final de fevereiro, início de março. Então, em 6 meses, você tem uma doença que matou mais de 100 mil pessoas. Se você não entendeu que essa doença é grave, você não está entendendo o que é que está acontecendo. Então, ela matou 100 mil pessoas em 6 meses. E a taxa de contágio é muito alta. É claro que agora a gente vai ter a necessidade do convívio. O ser humano, desde há 10 mil anos atrás, ele convive. Desde que inventou a agricultura, ele convive em comunidade. Claro que nós queremos viver em comunidade. Só que esse problema está aí, à espreita. A Universidade Federal de Sergipe, a gente fez uma pesquisa quanto aos ares condicionados. Foi usado o método mais eficiente para matar o Covid, que é o ultravioleta. Veja, mesmo com ultravioleta, utilizando nos ar-condicionados, nos filtros ar-condicionados, existiam resquícios das bactérias. Então, pare com essa ilusão que eu conheço, meus irmãos, porque isso não existe. Porque, veja, é invisível. Um tocar de uma maçaneta, um tocar no olho, você não tem controle disso. Achar que você vai ter controle disso porque você conhece um grupo de 20 pessoas, a doença ela ataca numa curva exponencial. Eu acho que a gente precisa marcar, se for possível, até pedir a Renato, explicar o que é uma curva exponencial, matemática, que as pessoas não entendem. Veja bem, em março, a gente tinha um caso. Nós estamos em agosto, a gente tem 100 mil mortos. Então, eu quero voltar. A ideia de Sandro, de uma coisa mista para as pessoas que têm maiores problemas, eu acho excelente. Entendeu? Então, eu gostaria de parabenizar o Colégio Maçônico, essa ideia de debater esse assunto tão polêmico, porque o grande problema é que há um desconforto, e hoje, como o irmão Jorge está dizendo, são 3 milhões de infectados. 3 milhões de infectados em 6 meses. Veja bem, o que aconteceu na gripe espanhola que o irmão Benoni falou, é exatamente isso. Você tinha em 1918, 1919, a primeira onda matou uma população, a segunda onda, que eles chamam de segunda onda, que quando a população, não temos mais problema, matou 3 vezes mais. Então é preciso ver essas questões, entendeu? O irmão Gilberto está dizendo que já são 120 mortes. Eu agradeço aí 120 mil e a oportunidade. 120 Parabéns, mil. Benoni. Obrigado, meu irmão Jorge. Com a palavra, nosso irmão Jodnis. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de parabenizar o nosso Benoni aí pela oratória, né? Muito pertinente aí com relação à parte de orçamento dentro das lojas, né? Da inadimplência, né? Com relação às mensalidades. Nós sabemos aí que tem irmãos aí, como o próprio irmão Sandro comentou, que a gente não pode sempre equiparar todo mundo, né? Que às vezes um esquece, porque esqueceu, tem um poder, né, para poder pagar isso aí de 3 meses, 4 meses que está devendo. Outros não, tem outras situações, a gente sabe disso. Principalmente no momento de pandemia aí, né? Eu pedi a palavra um pouquinho para colaborar com o nosso irmão Jorge, né? Com relação ao Covid, né? Nós estamos passando aí, infelizmente, essa pandemia no mundo todo, né?
O que eu falo, gente, sempre em loja, nosso irmão Lorival está aí. O problema nosso hoje é a confiança, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim, bem técnico, né? Com relação à aviação civil, né? Por que o piloto cai com o avião? Avião que eu falo particular, privado, né? Por quê? Porque ele pegou confiança, né? Por que o piloto de moto, nós temos vários colegas aí, cai com a moto? A partir do momento que ele pegou a confiança. Eu posso fazer essa curva um pouquinho mais acelerado, não vou cair. Ele vai lá, roda e cai. Tá? O avião é a mesma coisa, mas como assim? Porque toda vez que o piloto privado ele vai andar no seu avião particular, ou no mesmo seu ultraleve, né? Que eu já tive um ultraleve, ele tem que fazer uma ritualística de voo. Ele tem que chegar a acompanhar toda a ritualística. Olhar como está o aileron, olhar se tem água na gasolina. Ele tem toda a ritualística. A partir do momento que ele fala assim, não, está tudo certo, está tudo correto, meus 2 magnetos estão perfeitos, não vai acontecer nada comigo. Ele pegou confiança, decolou, ele cai com o avião. É isso que acontece. Isso nós estamos passando hoje com a atual situação do Covid-19, né? Mais conhecido como coronavírus, né? Por quê? Nós chegamos a um momento que 900 pessoas mortas por dia é normal, entendeu? 800 é normal por dia. No estado de Sergipe, morrer 10 por dia, hoje já se tornou normal, entendeu? Nós estamos vendo as curvas caindo, como o próprio irmão Natanael comentou, de ocupações nas enfermarias, nas UTIs. Mas isso é um ciclo que o vírus ele comporta dentro da comunidade, entendeu? Da sociedade, no grupo, entendeu? E outra coisa, né, que eu quero falar, não existe segunda onda. Para mim, a segunda onda, até teve uma discussão entre eu e Delbrando conversando isso em loja, né, na Constância Vieira. A segunda onda, para mim, até a mesma interpretação do próprio nosso irmão Delbrando, é o seguinte, quando cessa tudo, zerou. Eu não tenho mais morte, não tenho mais contaminação, não tem mais casos por contaminação. Aí vem outra rodada do vírus. Entendeu? Ele entra de novo na comunidade, ele vem de novo Nova Zelândia. Vem infectando e vai acontecendo de novo. Isso chama segunda onda. O vírus está entre a gente. Tá? Eu acho que nós temos que, na realidade... O áudio aí falhou. Estão escutando? Estão me escutando? Volta um pouquinho aí. Oi, estou escutando agora, né? O que acontece? Tá. O que acontece? Nós temos que respeitar o Covid-19, o coronavírus, né? Por quê? Ele está aí na sociedade, ele está circulando, entendeu? A gente entende também que o mercado, nós temos que abrir o mercado, tá? Senão tem muitos empreendedores, muitos lojistas aí, que estão quebrando, infelizmente, tá? Devido à pandemia, tá? Nós temos que entender isso. Eu respeito muito isso também. Só que nós tem que abrir ao mercado, abrir tudo gradativamente, entendeu? Não é abrir de uma vez, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Constância Vieira, nós fizemos uma conta lá. Somente 4 irmãos podem abrir a loja. Pode ir para poder abrir a loja. Para ir na sessão. Como é que eu faço? Eu não tenho condições. Então você vai se juntar com outra. Não, o nosso rito é o rito francês, o rito moderno. E aí, como eu faço? Vocês estão entendendo como é que é as coisas? Então, existem lojas e lojas. Existem grupos e grupos. Entendeu? Por exemplo, a Tiradentes. Na Tiradentes, nós temos 3 lojas lá hoje, trabalhando na Tiradentes. Na realidade, 4 lojas. Entendeu? É muito mais complexo. Dias diferentes. Mas são dias diferentes, mas aí o protocolo de biossegurança tem que ser muito mais complexo, entendeu? O ar-condicionado das lojas não são preparados, tem que ser um exaustor, um ar-condicionado exaustor. Esses splitter nossos, ele fica recirculando o ar. Não adianta, eu posso estar sintomático, não ter nenhum sintoma. Eu vou na loja, eu vou transmitir isso para todos os irmãos, se o ar-condicionado tiver ligado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? É muito complexo, não é simples assim. Esse vírus é extremamente letal.
Tá? Quero parabenizar o irmão Benoni por colocar essa discussão. É muito pertinente essa... Obrigado, meu irmão. Momento... Tá falhando o seu microfone, viu? Vamos gastar dinheiro e comprar um microfone novo, viu? Eu acho que é o cabo, deve ser a conexão do cabo dele que tá ruim. Diego. Oi, meu irmão. Se não tiver ninguém mais para poder fazer a sua apreciação, que nosso irmão, o eminente Clayton de Santana, possa fechar. Antes dele, por favor, nós temos o irmão Roselito e Renato está aí à disposição para poder colocar um pingo nos i. Perfeito, meu irmão. Deixa eu só fechar essa tela aqui para poder visualizar todo mundo, viu? Só um minutinho. Aqui. Pronto. Algum irmão que deseja fazer uso da palavra? Não, meu irmão. Não havendo mais nenhum interessado em fazer uso da palavra. Retorna a palavra para o nosso irmão Benoni finalizar. Meu irmão Benoni, a palavra é sua. Meus irmãos, só me resta agradecer a todos e dizer que continua com o bom e com o suave estarmos em união. É muito bom. Essas situações, seja presencial ou não, estarmos juntos. E, mais ainda, estudarmos juntos, para juntos aprendermos mais ainda. Isso é muito bom, reforça todos nós, sinto-me agradecido e lisonjeado com a presença de todos. Desejo a todos um ótimo final de semana, muita saúde e muito paz. Como diz o baiano, que não tem nenhum baiano aí, muito axé. Né? Para não dizer que tem bastante, né, Natanel? Um abraço para vocês, muito obrigado. Muito obrigado, meu amado irmão Benoni. Com a palavra, nosso irmão Renato Maciel. Eminente Clayton de Santana e demais veneráveis que estejam presentes. E aproveitando também as outras autoridades que nos deram o prazer de estar presente. Em primeiro lugar, meus parabéns ao irmão Benoni, que inteligentemente fez uma provocação e que trouxe para a gente a possibilidade de ouvir diversos ramos do conhecimento, tanto maçônico como também da área profissional de cada um. É muito importante a gente, num momento como esse, saber exatamente como é que a gente pode responder. Feliz foi o irmão Jorge Antônio ao fazer uma colocação, pois ele é da área de ciências exatas, se tiver outros irmãos que são da área de ciências exatas, né, para dar para a gente uma chamada de base científica para análise das pesquisas. É a matemática. Não adianta a gente pensar em outra, não. É ela mesma. Ela coloca curvas, ela coloca retas, ela coloca cálculos e que traz para a gente uma estimativa com segurança para que o ser humano possa evoluir com segurança com relação a quaisquer que sejam os fatos. Seja no caso de um acidente, seja no caso de uma chamada de uma pandemia, seja no caso de uma avaliação, matemática está sempre presente. É importante também a gente perceber com relação a esses protocolos que, por acaso, estão sendo feitos e colocados. Essa pandemia, ela é uma novidade. Até se ajustar àquilo que a humanidade estava percebendo, nós perdemos muito tempo com as desinformações da OMS, com aquele chamado Tedros, que nos desinformou ao ponto de chegarmos a uma catástrofe onde a gente ficou realmente perdido. No momento, poderia ser utilizado a máscara. No outro momento, só aqueles que são da área médica. Outros veem com formação de um lado, formação do outro, e a gente ficou sem saber o que fazer. Felizes aqueles que, por acaso, foram precavidos. A curva exponencial que o nosso irmão falou é uma conta básica, é uma conta de multiplicações sucessivas. E é difícil a gente dizer alguma coisa assim se, por acaso, não fizermos contas. Então, é preciso que cada um de nós tenha a questão chamada de serenidade para enfrentar essa situação. Isso é um caso voltado para a situação da saúde. Com relação a lojas, eu que também fui mestre
Sou mestre instalado, fui venerável mestre da loja Marceleza durante um tempo, 2 mandatos, e tenho aqui no grupo, que está aí presente o nosso irmão, Jailson Francisco, que hoje é o atual venerável mestre da Marceleza, 4.238. Cabe a gente esse finesse, essa delicadeza, esse modo técnico de poder enfrentar as situações envolvendo o irmão inadimplente. E é preciso também que a gente perceba que a maçonaria ela é perfeita. Ela tem seus landmarks, ela tem suas regras, suas leis. E, por incrível que pareça, é nesse momento em que ela se mostra eficiente com relação a todos os procederes e que ajuda que a gente possa passar por esse momento de dificuldades. Então, por exemplo, você encontra um irmão que é um autônomo, que é a classe que mais foi atingida no Brasil, foi a classe dos autônomos. Afinal de contas, eles tinham de qualquer jeito que circular. Adiantou você estar só se preocupando com o isolamento horizontal e liberar o ônibus que fica lotado, transmitindo para todo mundo? Adiantou? Não adiantou. Então, o que é que acontece? Houve a transmissão em massa, que não só foi por causa dos ônibus, mas é o pessoal da limpeza pública, os bombeiros, polícia militar, polícia civil, as forças armadas e todo mundo, a área médica, e todo mundo que estava prestando serviços, esses coitados, infelizmente, estavam na linha de frente, eles estavam expostos. Rezemos pelas almas daqueles que, por acaso, foi para o Oriente Eterno. Mas é um momento de reflexão colocado pelo irmão Benoni e que trouxe para a gente uma discussão salutar. E eu agradeço muito a cada um de vocês que, por acaso, hoje estão aqui presentes. Esse colégio maçônico que apareceu durante a gestão do nosso Pastmaster, Lorival Mariano de Santana, e que está sempre prestando serviço tanto para a ordem maçônica, como também para a sociedade, como nesse exato momento, que, embora sejamos maçons que estejam assistindo essa live, mas ela tem um cunho muito importante com relação à própria sociedade. Ela é instrutiva. Meus parabéns, Benoni, muito obrigado. Meus parabéns a todos vocês que estão aqui. E parabéns também ao nosso eminente Clairton de Santana, que dá prosseguimento a esse colégio maçônico, que por um acaso vai ter vida longa sim, e a gente realmente tem todo o prazer de ajudar no que for possível. Muito obrigado a todos. E eu vou ser sincero, todos os meus irmãos foram extremamente brilhantes ao se manifestarem. O irmão Silva Filho, eu não te conhecia. Nossa, você realmente... O que eu ia dizer, você falou. Realmente foi fantástico sua colocação. Eu não entendo bem por que como você parece tanto com Gilberto. Parece bastante, eu não sei se é o cabelo muito longo caindo na testa, mas realmente foi fantástico o seu trabalho, sua colocação, e eu realmente estou contigo e não abro. Meu eminente, o Tríplice Fraternal abraço para ti e para todos que fazem parte dessa live. Satisfeito. Perfeito, meu irmão. Nosso irmão Roselito vai querer fazer uso da palavra? Perfeito, meu irmão. Com a palavra, então, o nosso eminente grão-mestre Clairton de Santana. Bom dia, meus queridos irmãos. Nosso irmão Benoni, a nossa gratidão pela sua apresentação, um assunto palpitante e que faz com que possamos estar sempre preocupados com a atual situação. Esse vírus terrível que causou uma tragédia no mundo todo, especialmente aqui no Brasil. Mas, com as graças do grande arquiteto do universo, possamos todos continuar tendo os devidos cuidados para que possamos preservar a saúde e, consequentemente, também preservar a saúde da família. Os nossos agradecimentos, Benoni. Com referência, meu irmão, inicialmente falou-se sobre a inadimplência. Eu acho que essa inadimplência não é por motivo da pandemia. Nós sabemos que a atual situação, muitos irmãos que trabalham, que são autônomos, têm dificuldade. Então, nós temos que usar o bom senso, porque nós sabemos que essa inadimplência de lojas já vem muito antes da pandemia. E, como dizem alguns irmãos, até se aproveitam. Infelizmente, nós sabemos que tem irmãos que têm condições de arcar com suas despesas, mas se dá por esquecido. Consequentemente, complica a situação financeira das lojas.
principalmente as lojas que têm a responsabilidade de recolher para o GOB Goiás, recolher para o GOB Sergipe a sua taxa. Aí, quer dizer, o que acontece? Complica a situação financeira da loja. Nós também, com referência ao coronavírus, nós temos que ter realmente muito cuidado. Nós sabemos que tem lojas que têm dificuldade para reunir-se. Eu estava conversando essa semana com nosso irmão Jodrix, e nós sabemos que é complicado. Tem lojas que não vão ter condições realmente de reunir, principalmente aquela loja que não tem o Rito Escocês tem várias lojas. A loja do Rito Escocês que tiver 3, 4 irmãos, mas se puder juntar com outra loja para fazer uma sessão conjunta, por que não? A loja Constâncio Vieira, que é Rito Moderno, é complicado, não tem. Então, nós temos que usar o do bom senso para que todos nós possamos um dia retornar com segurança. Ontem eu participei de uma sessão, não foi sessão ritualística, foi uma reunião presencial lá na loja Clodomir Silva, mas foi para tratar dos assuntos filosóficos, né, do rito Adoniramita, então foi tomada algumas decisões. E é importante que cada um assuma o seu compromisso, tenha as suas responsabilidades, porque maçonaria é compromisso. E é com esse compromisso que nós levamos a sério aquela solidariedade que nós temos que ter com os irmãos, cumprir com os nossos compromissos e seguir à risca tudo aquilo que nós aprendemos dentro da nossa instituição. A nossa gratidão a todos que participaram hoje dessa belíssima reunião virtual. O nosso irmão Gilberto está dando um tchau ali. Felicidade, Gilberto. A todos vocês, um meu fraternal abraço. Fico feliz. E, em breve, estaremos retornando com o Colégio Maçônico, que foi uma criação do mandato do nosso irmão Lourival Mariano, e pretendemos, com as graças do grande arquiteto do universo, dar seguimento ao Colégio Maçônico do GOB Sergipe. Um bom final de semana a todos, meus irmãos. Um bom fim de semana, minha gente. Força aí. Muito obrigado, meus amados irmãos.